Paraty, uma cidade muito utilizada no passado para a exportação de diversos produtos, que em pouco tempo foi deixada de lado. Um local de grande valor histórico. Mas será que tanta valorização ao passado impede o desenvolvimento futuro? Veremos se todo esse investimento em turismo é de fato algo benéfico para toda a população, e como isso influencia a vida do paratiense. Paraty é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, com cerca de 33 mil habitantes, fundada em 28 de fevereiro de 1667. A cidade teve grande valor no passado do Brasil e hoje é considerada um patrimônio histórico nacional. Grande parte de sua renda é destinada ao turismo, principal fonte de ganho da cidade. Porém, o governo não dedica devida atenção ao bem público, incluindo saneamento básico, luz, lazer e educação. Vejamos a entrevista com alguns de seus habitantes. Então, prazer, meu nome é Gil, sou paratiense. A nossa cidade ela é rica, conhecida mundialmente. E a nossa cidade, por mais que ela é rica, conhecida mundialmente, através da sua riqueza está faltando muitas coisas. Que as igrejas tudo fechada, desde quando eu nasci, vocês compreendem o que eu quero dizer, né? Entendeu? As ruas desburacadas, esgoto a céu aberto, a rede de esgoto que até hoje não foi feita em nossa cidade de Paraty, porque dinheiro tem muito. A maior renda é o turismo, é turista todo dia, é petróleo, é imposto, etc. E aonde que vai esse dinheiro, né? Todos nós sabem, né? O nosso direito, né? Vemos críticas que vários paratienses fazem, mas ainda assim não deixam de elogiar sua cidade. Que a nossa cidade de Paraty, pela sua beleza, pelo que ela está precisando, e sobre isso que eu falei e muitas coisas a mais. Durante a nossa estadia em Paraty, percebemos que um dos órgãos responsáveis pela cultura em Paraty, o IFAM, entrou em greve. O IFAM entrou em greve pois a cultura é desvalorizada. Ela tem a pior tabela salarial entre os servidores do Poder Executivo Federal. O governo assinou acordos em 2005, 2007 e 2011 com os servidores da cultura, mas não cumpriu vários pontos deles. E as instituições da cultura estão sendo sucateadas e o patrimônio cultural deteriorado. Ao acessarmos o site Portal da Transparência, site que mostra todos os dados monetários dos estados, percebemos algumas coisas. Cerca de 59 milhões de reais são gastos com encargos especiais, que incluem royalties, taxas e diversas dívidas que o estado tem que pagar. E apenas 6 milhões são gastos com saúde, assistência social e educação, que são respectivamente 3 milhões em saúde, 1 milhão e 900 em assistência social e outros 1 milhão em educação. Enquanto pesquisávamos na cidade, perguntamos a várias pessoas o que elas achavam do atual governo da cidade e, sem hesitar, já respondiam com ofensas aos comandantes. Porém, quando perguntávamos a pessoas diretamente ligadas aos serviços públicos, realizavam críticas construtivas e apresentavam propostas de soluções. Com isso, percebemos o quão forte o senso comum é naquela cidade. Claramente influenciado pelos protestos de julho de 2013, criando um sentido de aproximação do povo com o governo, fazendo-lhes acreditar que basta se rebelar contra os governantes para ter todos os seus desejos realizados. Como dito anteriormente, grande parcela da população paratiense não tem conhecimento dos projetos e trabalhos realizados pela prefeitura. Porém, aqueles que têm tal conhecimento são minoria. Portanto, a prefeitura pode fazer o que bem querer, uma vez que a maioria da população não tem noção do que estão fazendo, indo contra o conceito de democracia representativa, uma vez que os representantes não estão de fato representando a população. Infelizmente, para os moradores, Paraty não é uma cidade perfeita. Em uma cidade que valoriza mais o turismo do que a vida dos próprios moradores, os cidadãos paratienses têm que enfrentar buracos na rua, esgoto ao céu aberto, excesso de burocracia nos serviços públicos e insegurança. Paraty é uma das cidades mais perigosas do mundo. Atualmente, em Paraty, os partidos com maior influência são o PT e o PMDB, sendo que o prefeito de Paraty é do PT e o governador do estado do PMDB. No entanto, ambos partidos ainda não declararam oficialmente se são de oposição ou situação, que gera muitas discussões na cidade. Em entrevista ao blog de Paraty,
O prefeito Cazé falou sobre os problemas que a cidade enfrenta e o que está sendo realizado para corrigi-los. Em 1º de janeiro, se você lembra, desse ano não tinha água. Eu fiquei 3 dias para resolver o problema de água na cidade. No carnaval já não faltou água. O que está acontecendo? A cidade está crescendo muito o fluxo turístico. Pousadas e mais pousadas abrindo, comércio e mais comércio abrindo. E isso, é lógico, é o mesmo problema que está acontecendo com a luz. Qual o grande problema de luz de Paraty? É que está aumentando muito. A demanda está crescendo muito. E que bom que está crescendo, porque as pessoas têm que ter acesso também ao conforto. Né? Mas a gente tem que estar acompanhando. É a mesma coisa com a água. O investimento que foi feito na água foi feito em 1970. Certo? Agora, com a proposta da PPP, né, de saneamento, que a gente vai ligar a rede do Curisco, que vai dobrar a capacidade de água da cidade. Então, para esse ano 2014, já tem a duplicação da rede de água, que não é simplesmente botar mais uma rede onde já existe. Né? Nós vamos criar mais uma fonte. Vai dobrar a capacidade, exatamente, de fornecer água. Então, eu acho que, espero que em janeiro a gente não tenha falta de água, e estou muito confiante disso. Né? E do meio do ano para lá, com certeza a gente já vai ter a rede do Curisco ligada, então aí vai, acho que com certeza dá um ganho muito grande aí de anos aí sem esse problema. Em nosso último dia, fizemos uma entrevista com secretários de Paraty, e um deles, o de Esportes e Lazer, diz que as pessoas tendem a reclamar por um simples motivo. Enquanto isso, o secretário de Planejamento aproveitou para comentar um pouco sobre a saúde de Paraty, comparando inclusive com dos Estados Unidos. Primeiro é o seguinte, eu sou nascido e criado em Paraty. Eu tenho 47 anos e eu nunca ouvi nenhum comerciante de Paraty dizer que as coisas estão boas. Eles estão sempre dizendo que é uma questão, entre aspas, natural, eles dizerem que as coisas estão ruins para a prefeitura melhorar, que é uma lógica, eu acho que quase todo lugar. Se ele falar que está bom, ele não precisa fazer mais nada. Então eles estão sempre achando que está ruim, precisa de alguma coisa. E é do ser humano, eu acho importantíssimo que realmente detecte as coisas que não estão bem. Né? Paraty, na verdade, é o seguinte, ela vive do turismo, independente da estrada Paraty-Cunha ou não, nós temos recebido uma quantidade grande de turismo, né? E a cidade chega a dobrar a sua população. Paraty é uma cidade que não é só isso aqui, nós temos vários núcleos que se dividem, temos Trindade, né? É uma cidade difícil de se administrar, porque ela é espalhada, ela não é concentrada. Né? Zona costeira. É zona costeira. Então, assim, realmente são desafios que nós queremos vencer. Mas, na verdade, é o seguinte, é claro que qualquer político faz pesquisa. E eu fui um dos coordenadores de campanha do prefeito, e em todas as pesquisas aparecia em primeiro lugar, primeiro ponto, saúde. Né? Saúde é um problema sério do Brasil, de muitos países do mundo, não é só aqui. Né? Então, saúde em primeiro lugar. Só para fazer um adendo nessa saúde, é muito comum ouvir falar que os Estados Unidos são a 8ª maravilha do mundo em termos de atendimento. Lá, quem não tem um seguro-saúde morre na rua, sem atendimento. O Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Eu tenho plano de saúde e levo mais tempo para marcar um oftalmologista que o plano de saúde SUS do paratiense, que tem atendimento em 15 dias, não é isso? Na oftalmologia aqui no nosso hospital, entendeu? E no entanto, eu com o meu plano de saúde, eu marco para 3 meses para frente. Então é uma coisa que há que se pensar também. Há muito que se fazer, mas muito já foi feito com a criação do SUS. A gente tem que impedir cada vez mais, e é uma das nossas maiores preocupações no governo Cazé, com relação aos desvios de recursos. Nós temos brigado muito por isso, para que a gente possa manter exatamente o uso correto desses recursos. Muitas vezes é muito difícil. Como vimos, são poucos os cidadãos que têm noção do que ocorre na prefeitura e, ainda, os que têm alguma consciência, os trabalhadores de órgãos públicos, são ocupados com cada vez mais burocracia. Portanto,
o governo tenta afastar a população de sua política. Mas por que existe este afastamento? A resposta é simples. A prefeitura quer esconder os recursos que ganha, pois, como o entrevistado Dilson disse, Paraty tem muitos recursos vindos do turismo, o que ninguém duvida, e o governo investe esses recursos no turismo, assim formando este círculo de investir e receber do turismo para ganhar uma renda cada vez maior. Tudo isso enquanto a população enfrenta seus problemas diários, uma vez que a prefeitura de Paraty só se preocupa em lucrar. A prefeitura tem seus recursos, podemos notar isso na entrevista de Cazé. Porque em 1º de janeiro, se você lembra, desse ano não tinha água, eu fiquei 3 dias para resolver o problema de água na cidade. O problema é que a cidade não consegue prevenir os problemas. A cidade está preocupada demais em gerar lucros a proteger os seus próprios moradores.